sou a professora Silvia, sou a conteudista responsável por essa disciplina e hoje eu estou mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os gêneros da esfera acadêmico-científica, estratégias e métodos de leitura e escrita. Nós vamos apresentar, então, alguns gêneros acadêmicos científicos, a sua organização, seus objetivos, sua função, porque a gente sabe que a leitura e escrita na universidade são competências importantes para a produção de novos conhecimentos, né? Então, nós temos alguns gêneros que circulam na esfera de atividade acadêmica, né, como as dissertações, as monografias, os TCCs, e gêneros que dão suporte para a produção desses gêneros, que são a resenha, o resumo. Então, é muito importante que para a sua vida acadêmica, né, você apreenda, então, esses objetivos, porque isso vai ser um aperfeiçoamento, inclusive, muito válido para a sua prática profissional. Então, assim, o objetivo desses gêneros, né, é aprender conceitos, conhecer metodologias, ler para estudar e produzir novos conhecimentos, né? Então, assim, a leitura na esfera acadêmica desses gêneros é muito importante para o seu estudo, para você até poder aprofundar os seus estudos, né? E para a gente poder ter um método, nós apresentamos nessa unidade da disciplina um método, né, que é do professor Joaquim Severino, para nos ajudar, né, nesse momento dessa leitura que tem um objetivo tão específico, muito diferente da leitura, por exemplo, literária, da leitura para o entretenimento, né, que não necessariamente a gente precisa de um método, mas no caso da leitura dos gêneros acadêmicos científicos é muito importante a gente observar essas etapas. Ele vai definir 5 etapas. Vamos falar das 3 primeiras, porque as 3 primeiras elas são importantes para as outras 2 etapas. Então, ele vai falar de uma análise textual, de uma análise temática e de uma análise interpretativa. Então, por aí você já vê que você tem que ler pelo menos 3 vezes esse texto teórico, né? Então, primeiro você vai fazer análise textual, que é uma leitura mais rápida, global. Você vai ver assim qual é o tema, qual é o gênero, qual é a perspectiva do autor, como é que esse texto se organiza em títulos e subtítulos ou em capítulos, né? E normalmente essa leitura que é a mais global, ela termina com um plano de texto, para que você tenha uma espécie de guia de leitura. A segunda etapa, que é a temática, é a que você vai, então, observar o tema propriamente dito. Você vai ver qual é a tese que esse autor defende e separar as ideias principais das secundárias. E a análise interpretativa já é uma terceira leitura, você já absorveu tudo que você fez antes, aí você vai poder fazer uma análise crítica dessas posições do autor, né? Então, você vai ver como que é essa argumentação que ele desenvolve, você vai concordar, você vai discordar, você vai analisar o alcance das conclusões do autor. Então, essa é a terceira. E essas 3, elas servem para a problematização e a síntese pessoal, que são as últimas etapas no método do professor Joaquim Severino. A problematização a partir de tudo que foi levantado, você pode propor, então, uma discussão e uma reflexão daquilo que você analisou. E na síntese pessoal, é quase que uma reelaboração da mensagem do autor, mas agregando as suas discussões. Você vai ver que esse método do professor Joaquim Severino tem muito a ver com a escrita de alguns gêneros da esfera acadêmico-científica que a gente vai ainda tratar nessa unidade. A escrita também tem 2 etapas, né? A escrita na esfera de atividade acadêmica, que é diferente também da escrita literária, da escrita de ficção, né? Nós também estamos escrevendo para produzir conhecimentos, nós também estamos escrevendo para divulgar conhecimentos, para fazer reflexões sobre um tema, não é uma escrita como a escrita literária, de ficção ou de entretenimento. Então, nós vamos ter a preparação e a produção textual propriamente dita. São as 2 etapas
da escrita. A preparação tem muito a ver com a leitura, né? Então, veja que tem aí definição do tópico, do tema, levantamento de referências. Esse levantamento de referências, ele é feito em cima de leitura. E depois, a própria produção textual, né? Que é quando você está elaborando mesmo a escrita. É importante, antes de você começar a botar a mão na massa, definir o gênero, que gênero acadêmico é esse, o público-alvo, e manter esse ciclo, escrever, revisar e editar. Nós vamos falar um pouquinho, então, dessa questão. Por exemplo, na seleção das referências, que tem a ver com a leitura, é importante seguir esses 3 critérios. A qualidade da fonte de onde os textos são extraídos. Então, revistas que têm níveis de qualidade B1, A1. Veja, né, que publicação é essa, que editora é essa. A importância dos autores e dos seus estudos para a área, né? Então, ver a relevância do trabalho desses autores. E a recência dos trabalhos. Recência é uma palavra que quer dizer se essa obra é recente, né? Então, obras pelo menos dos últimos 5 anos. Aí eu faço só uma ressalva que muitas vezes a gente tem essa imposição de usar as obras que foram lançadas agora, mas não podemos esquecer que há os clássicos, né? Há os clássicos na literatura teórica, na literatura de referência e que são muito importantes. Então, isso não quer dizer que você não possa usar um autor clássico lá da década de 80, da década de 90, não é? E o público-alvo, né? É muito importante na escrita ter uma representação clara desse leitor. Para quem é que você escreve? Porque você pode escrever para um público leigo, para alunos do segundo grau, do ensino médio, para alunos para professores especialistas, né? Então, assim, dependendo do seu público, você vai definir que tipo de... Você vai deixar mais ou menos pistas, né? Se você vai falar de um conceito, se é para gente que já conhece, você não vai explicar esse conceito ou vai dar uma rápida pincelada. Se é para um leigo, você precisa se deter mais e dar exemplificação, dar exemplos para definir esse conceito. E a partir do momento que você conhece esse leitor, você vai definir o tipo de relacionamento que vai ter com ele. Quer dizer, você vai ser mais próximo, mais formal, você vai explicar mais ou não. Aí você também vai adotar um estilo diferente. Você vai ver que escolha de palavras você vai fazer, se você vai ser mais direto, mais objetivo ou não, né? E definir o objetivo da escrita. É um objetivo pedagógico? É para ensinar esse leitor? Ou o seu objetivo é mostrar que você também tem autoridade na área, que você também tem conhecimentos, se é para um professor especialista? Então, veja que conhecer o seu público-alvo, o seu leitor, é fundamental. A escrita também, além dessas etapas, que é da preparação e da produção propriamente dita, ela tem 2 procedimentos que são muito importantes. Um é o planejamento da escrita. É muito necessário planejar para escrever os gêneros acadêmicos científicos, né? Não dá para ter uma inspiração e sair escrevendo loucamente. Eu preciso primeiro planejar o que é que eu vou escrever. Então, eu preciso ir em busca de ideias, eu preciso organizar essas ideias e eu preciso projetar quem é esse meu leitor por conta daquilo tudo que eu disse, para ver como que eu vou propor esse texto, né? Com um objetivo pedagógico, num estilo tal, deixando mais pistas, sendo mais explícito, menos explícito. Então, é nesse momento anterior, é um procedimento, né, ainda antes da produção textual, de começar a escrever, que eu preciso fazer esse planejamento. Planejamento, conforme está lá no nosso material da professora Cabral, da Ana Lúcia Tinoco Cabral, ela vai dizer que ele é uma ferramenta, ele é uma estratégia que faz com que aquilo que a gente quer dizer se aproxime mais, aquilo que foi dito se aproxime mais ainda daquilo que a gente quer dizer. Se a gente fizer um bom planejamento, a gente tem mais chance de conseguir isso. E outro procedimento essencial que está lá na produção, que é manter o ciclo. Escrever, revisar, reescrever. É a revisão. Então, as autoras lá, Mota Roth e Rendes, elas vão dizer que a revisão é a palavra-chave para a qualidade de qualquer texto.
Por isso, a cada versão escrita do seu texto, é preciso relê-lo com distanciamento e espírito crítico. Não goste de tudo que você escreve. Essa é uma regra básica. Desconfie. O primeiro passo para ter um texto bem escrito é desconfiar do que a gente escreve. Se a gente gosta de tudo que escreve e achar lindo, a gente tem poucas possibilidades de aperfeiçoamento. Sandálias da humildade na hora da escrita são fundamentais, né? Então, assim, a revisão nos faz pensar nisso, né? Então, jamais imagine que seu texto está pronto numa primeira versão, né? E da mesma forma que lá na leitura nós precisamos de 5 etapas para ler um texto, aqui a gente pode reescrever um texto mais de 5 vezes, mais de 6 vezes. Pode ter inúmeras versões, tá bom? Então, é muito importante a questão da revisão e da reescrita, né? Então, sempre que você achar que precisa mudar alguma coisa, mude no seu texto. Nós vamos ver alguns gêneros acadêmicos científicos e a gente vai ver que a gente precisa recolher elementos para elaborar a parte teórica de um outro gênero. Quer dizer, os gêneros acadêmicos, eles nos servem para isso, né? Recolher elementos para elaborar a parte teórica. Então, se eu for fazer uma dissertação, eu começo fazendo resumos e resenhas. Resumos e resenhas são gêneros acadêmicos científicos que vão servir para escrever a parte teórica da minha monografia, por exemplo, da minha dissertação. Eles têm como objetivo apresentar um posicionamento, críticos e reflexões sobre o tema ou uma perspectiva teórica. Então, esse é um objetivo básico de qualquer gênero acadêmico científico. Eu vou estar sempre fazendo isso. E registrar fatos, conceitos que serão aplicados em uma pesquisa, né? Então, a gente vai ver aí 2 gêneros acadêmicos científicos muito importantes. Um é o resumo e o outro é a resenha. A definição de resumo é que ele consiste na apresentação concisa dos pontos mais importantes que um texto. E ele tem como a ideia principal a fidelidade às ideias do autor. Então, eu tenho sempre que pensar que eu tenho que contemplar as ideias do autor, a tese e a sequência lógica dessas ideias no resumo. E ele exige 2 habilidades, analisar e sintetizar, né? É importante discernir o essencial do acessório, marcar as etapas de desenvolvimento do texto e escolher as palavras de ligação. É importante reformular o conteúdo do texto condensando. Utilize suas próprias palavras, mas seja fiel com as palavras do autor. Isso é muito importante de falar disso, porque a gente não pode pensar que o resumo é cortar e colar. Essa é uma ideia que vem das mídias, da internet, desse uso das tecnologias e que muitas vezes são trazidas para a universidade sem a sua adequação. Então, a gente não pode simplesmente, para fazer um resumo, copiar e colar as partes, porque a gente vai criar um monstro, né? A gente precisa também, se a gente vai produzir uma resenha, um resumo, usar as nossas próprias palavras. Porque se a gente não faz isso, nós estamos fazendo um plágio e plágio é crime, não é? Então, precisa lembrar que nem tudo se corta e cola, né? Automaticamente. E o que a gente espera na universidade são escritas autorais, né? Que você produza novos conhecimentos e você produza novos textos também. Vamos para a resenha, então. Que a resenha é um resumo crítico, na verdade, né? Ela é um resumo que contém uma reflexão crítica. Por isso que ela depende de um bom resumo, né? E se eu tiver um bom resumo, já é um bom passo para fazer uma boa resenha. Então, vamos lá. Ela tem que ser organizada da seguinte maneira. 1. Fazer uma introdução apresentando assunto, tema, problema elaborado, posição do autor diante desse problema. Toda resenha precisa começar assim, tá? 2, o desenvolvimento. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar a obra, eu vou descrever as ideias centrais, os argumentos e ideias secundárias. E eu vou fazer isso mostrando como o autor faz isso nos diferentes capítulos, se for um livro, nas diferentes seções, se for um artigo, né? Um texto, um ensaio, um artigo. E na conclusão, eu elaboro uma crítica pessoal, uma avaliação das ideias do autor e muitas vezes eu trago uma reflexão sobre aquele tema, sobre aquela publicação, tá? É importante só lembrar que nem sempre essa avaliação, ela vem só na conclusão. Alguns autores, alguns resenhistas, eles vão fazendo essa avaliação no decorrer do desenvolvimento do texto ou já na apresentação.
Eu trouxe uma resenha, não deu para trazer o texto todo, porque ficaria uma coisa enorme, a gente não tem nem tempo na nossa aula, mas eu quis mostrar para vocês ali, né, na massa mesmo, como uma resenha para poder se entender melhor do que eu estou falando. Então, assim, essa resenha que o autor faz do livro do Ambrósio Renato, veja que ele põe primeiro já todos os dados da obra ali, o nome do autor, começando pelo sobrenome, o nome da obra, a cidade e a editora e o ano, e depois ele começa a introdução. Então, os 2 primeiros parágrafos são de introdução, onde ele vai falar o nome da obra, o autor, que ele é um professor universitário, que esse trabalho insere-se numa corrente de pesquisa de tradição clássica. Então, ele já situa a obra dentro da área de estudo. Depois ele vai, ainda na introdução, falar mais especificamente da obra. O que é esse livro? Ele apresenta o resultado de uma pesquisa de mestrado. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Analisar um gênero presente em escritos de caráter histórico, que é a introdução, nomeada de exórdio, pela retórica clássica. Ele já dá a perspectiva teórica e vai dizer o que ele vai fazer, tá? Então, essa é a introdução, ele dá esse apanhadão geral da obra. O desenvolvimento vai acontecer em 6 parágrafos. E observem, ele começa, o leitor encontrará uma análise de 3 subgêneros, quer dizer, o que vai ter nesse texto. O trabalho analítico apresenta parte da leitura dos autores da língua latina, revelando o cuidado filológico dos estudos clássicos, ao tratamento historiográfico do assunto. E aí ele começa a apresentar o prefácio, a introdução, o capítulo 1, ele dá o título, as páginas e diz o que tem, no 2, no 3 e no 4. Sempre descrevendo a obra de uma maneira muito cuidadosa. E na conclusão, que ele vai fazer também em 2 parágrafos, ele vai avaliar, ó, num trabalho de erudição visível pelo cuidado com a escrita, num cuidadoso e eficiente registro historiográfico, aí vem os adjetivos, vem a valoração, vem a valorização do trabalho, é na conclusão. E ele vai fazer uma reflexão, a publicação do trabalho, com a colaboração da FAPESP, pontua uma renovação nos estudos da tradição clássica, vem uma reflexão sobre essa obra. Perceberam? Então, assim, a resenha, ela é muito importante que você siga os passos, em geral, nos gêneros acadêmicos científicos, diferente da questão da escrita literária, você não tem toda essa liberdade. É preciso seguir mesmo os cânones, as regras, as orientações. Bom, então, a título de conclusão, redigir textos no ambiente acadêmico requer um conjunto de conhecimentos reunidos em obras de diversas qualificações e assuntos. Por isso, podemos dizer que a leitura alimenta ainda mais a escrita nessa esfera de atividade. Então, elas vão caminhar sempre juntinhas, tá? Então, assim, eu espero, né, mais uma vez, nesse breve encontro, que tenha sido proveitoso para vocês. É sempre muito bom estar aqui e ficamos assim até a próxima.